Eu estava sentada naquela cadeira de plástico duro da delegacia da mulher, com o braço ainda doendo debaixo da blusa de manga comprida, quando ouvi a voz dele ecoando no corredor. Rodrigo, meu marido, o pai das minhas filhas, o homem que eu amei por 18 anos. E a voz dele estava tranquila, charmosa até, conversando com alguém na recepção, como se estivesse fechando um negócio qualquer. Meu estômago embrulhou. Ele tinha me seguido. Apertei a bolsa contra o peito e senti o celular vibrando lá dentro. Provavelmente era ele. De novo. 10ª, 20ª mensagem desde que eu saí de casa. Mas dessa vez, eu não ia responder. Dessa vez eu tinha cruzado uma linha que não tinha volta, e ele sabia disso. Por isso estava ali. A porta da sala se abriu e entrou uma policial de cabelos presos num coque apertado, uniforme impecável, olhar cansado de quem já viu essa cena 1000 vezes. Ela se sentou na minha frente, ligou o computador e suspirou antes de perguntar meu nome completo. Marina Cardoso, eu disse. Minha voz saiu fina, quase sumindo. 42 anos. Dentista, casada, 2 filhas. Ela digitou devagar, e o barulho das teclas parecia alto demais naquela sala pequena que cheirava a café velho e papel. Eu olhei para as minhas mãos. As unhas estavam bem feitas, esmaltadas de nude. Unhas de uma mulher que tem tempo, dinheiro, vida organizada. Unhas que não combinavam com o roxo escuro que estava se espalhando debaixo da manga da minha blusa. O que a senhora veio registrar hoje, Marina? Eu abri a boca, fechei, abri de novo. As palavras estavam presas na garganta, grudadas como quando você tenta engolir comida seca sem água. Porque dizer em voz alta para uma estranha, numa delegacia, significava admitir. Significava tornar real. Significava que eu não era mais a Marina do consultório bonitinho na Batel, a Marina que postava foto de jantar em família no Instagram, a Marina que tinha casamento de quase 20 anos e apartamento de frente para o Parque Barigui. Meu marido me agrediu, eu disse, e dessa vez foi na frente das minhas filhas. Silêncio. Ela parou de digitar e me olhou. Não com pena, com algo pior. Reconhecimento. Como se eu fosse só mais uma. E talvez eu fosse mesmo. Pode mostrar? Ela perguntou. Subi a manga. O roxo tinha ficado pior desde a manhã. Parecia uma pintura abstrata. Aqueles tons de vinho, azul escuro, amarelo esverdeado nas bordas. A marca dos dedos dele estava tão nítida que dava para contar. 4 dedos. Polegar do outro lado. Ele tinha me agarrado com força enquanto gritava a centímetros do meu rosto que eu era uma ingrata, uma histérica, que ele trabalhava feito um condenado para sustentar aquela casa e eu não reconhecia. Não valorizava, não merecia. Ele disse que eu não merecia nada do que eu tinha, que sem ele eu não era nada. Disse isso olhando nos meus olhos, Marina. Nos meus olhos. Depois apertou meu braço até eu gritar. E quando eu gritei, Laura e Beatriz apareceram na porta do quarto. Minhas meninas viram tudo. Minha voz rachou. Não chora, Marina. Não aqui. Não agora. Eu tinha ensaiado isso no carro inteiro. Tinha prometido para mim mesma que ia ser forte, objetiva, firme. Mas quando você conta em voz alta, quando bota para fora o que você guardou durante meses, anos, a coisa desmorona. E eu desmoronei ali, naquela cadeira de plástico, enquanto a policial pegava um lenço de papel da caixa em cima da mesa e estendia para mim, sem dizer nada. Vou chamar o delegado, ela disse, levantando. Ele precisa ouvir isso. Não, eu falei rápido, segurando o braço dela. Ele tá lá fora. Meu marido. Ele me seguiu. Eu vi o carro dele estacionado na frente. Ela franziu a testa. Tem medida protetiva? Ainda não. Eu só vim registrar. Eu preciso de provas para pedir a separação. Preciso que conste que ele me bateu, que ele é agressivo, porque ele vai tentar virar a guarda das meninas contra mim. Ele sempre faz isso. Sempre me faz parecer louca. Ela assentiu, e eu vi que ela conhecia esse roteiro de cor e salteado. Quantas mulheres tinham sentado naquela mesma cadeira? Quantas tinham contado a mesma história com palavras diferentes?
Espera aqui, ela disse. E saiu. Fiquei sozinha na sala. O ar-condicionado velho fazia um barulho de motor de geladeira velha. Eu podia ouvir vozes abafadas lá fora, passos, telefone tocando. E então ouvi a voz de Rodrigo de novo, mais alta dessa vez, impaciente. Ele estava perguntando se podia falar comigo, dizendo que era um mal-entendido, que éramos um casal, que aquilo era problema de família. Fechei os olhos, respirei fundo. O cheiro de café velho misturado com detergente de pinho. Senti o gosto metálico do medo na boca, mas embaixo do medo tinha outra coisa. Raiva. Uma raiva quieta, gelada, que eu vinha alimentando há meses, desde o dia que ele gritou comigo na frente da Laura. Desde a vez que empurrou a Beatriz sem querer quando ela tentou me defender. Desde a noite que encontrei a mensagem no celular dele e ele virou o jogo, me acusou de ser paranoica, de invadir a privacidade dele. Eu tinha esperado tempo demais, aguentado demais, acreditado demais que ele ia mudar, que era só uma fase ruim, que o Rodrigo que eu conheci ia voltar. Mas aquele Rodrigo nunca existiu. Ou talvez tenha existido só o tempo suficiente para eu casar, engravidar, entrelaçar minha vida com a dele de um jeito que parecia impossível de desfazer. Mas eu tinha um segredo, um trunfo que ele não imaginava. A porta se abriu de novo. Entrou um homem de uns 50 e poucos anos, barba grisalha bem feita, uniforme de delegado. Ele tinha uma pasta marrom debaixo do braço e uma expressão séria que não era exatamente dura, mas também não era gentil. Era profissional. Cansada. Como alguém que já tinha visto o pior da humanidade e ainda assim continuava aparecendo para o trabalho todo dia. Marina Cardoso? Ele perguntou, sentando na cadeira que a policial tinha deixado. Sim, delegado Paulo Henrique. Prazer. A agente me passou o caso. Agressão física, correto? Eu assenti. Ele abriu a pasta, pegou uma caneta. Pode me contar o que aconteceu? E eu contei. Desde o começo. Desde a discussão boba sobre a louça que ele deixou na pia pela 1000ª vez. Desde o momento que eu disse que estava cansada, que trabalhava tanto quanto ele, que também merecia descanso. Desde o momento que ele se levantou da cadeira devagar, aquele jeito dele quando está perdendo o controle, e veio na minha direção. Ele me agarrou aqui, eu disse, mostrando o braço de novo, e gritou que eu não prestava para nada, que se não fosse por ele, eu seria só mais uma dentista qualquer num consultório de bairro, que o dinheiro que construiu minha clínica foi empréstimo da construtora dele, que ele podia tirar tudo de mim. O delegado parou de escrever, olhou para mim. Ele disse que podia tirar tudo de você? Disse. Sempre diz isso. Que eu dependo dele, que sem ele eu não sou nada. E a clínica? Está no nome de quem? No meu. Eu comprei com dinheiro da herança da minha mãe. Ele sabe disso, mas ele gosta de distorcer as coisas, sabe? Faz parecer que tudo que eu tenho é por causa dele. O delegado ficou me olhando por alguns segundos. Então ele perguntou, qual o nome completo do seu marido? Rodrigo Andrade Cardoso. Por quê? Ele franziu a testa. Que idade? 45. Engenheiro civil? Sócio daquela construtora grande aqui de Curitiba, a Andrade Empreendimentos? Meu coração pulou. Sim, como o senhor sabe. Ele não respondeu. Em vez disso, se levantou, foi até um arquivo de metal no canto da sala, abriu uma gaveta e começou a procurar alguma coisa. O barulho das pastas sendo folheadas era alto demais. Eu sentia a boca secar. Marina, ele disse ainda de costas, puxando uma pasta grossa. Espera. Eu conheço esse homem. Virou. Voltou para a mesa. Colocou a pasta na minha frente. Meu nome estava escrito na capa dele, mas não era a única coisa escrita ali. Tinha outros nomes. 3 nomes de mulher que eu nunca tinha visto na vida. O delegado abriu a pasta devagar, como quem abre uma caixa que sabe que tem cobra dentro. E então eu vi. Boletins de ocorrência. 3. Todos contra Rodrigo Andrade Cardoso. Todos por agressão. Todos arquivados porque as mulheres desistiram de prosseguir.
Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Isso é verdade? O delegado assentiu. Seu marido já foi denunciado 3 vezes por violência doméstica, casos anteriores ao casamento de vocês, 2 namoradas e uma noiva. Todas retiraram a queixa. Eu lembro dele porque na época eu era investigador e uma dessas moças quase morreu. Ele quebrou 2 costelas dela. Mas a família dele apareceu, ofereceu dinheiro e ela voltou atrás. Eu não conseguia respirar. 3 mulheres, 3 antes de mim. E ele nunca tinha mencionado, nunca tinha dito que já tinha sido acusado, nunca tinha admitido que tinha um histórico. Eu tinha me casado com um agressor serial. Tinha colocado minhas filhas para morar com um homem que já tinha quase matado alguém. Marina, o delegado disse, e a voz dele ficou mais baixa, quase gentil. Você não é a primeira. E se você não fizer nada agora, provavelmente não vai ser a última. As lágrimas vieram, quentes e rápidas. Eu não queria chorar, mas era impossível segurar. Porque durante todos esses anos eu tinha achado que o problema era eu, que eu provocava, que eu era sensível demais, dramática demais, exigente demais. Ele tinha me convencido disso. Tinha me feito acreditar que nenhum outro homem ia me aguentar, que eu tinha sorte de ter ele. Mas não era verdade. Nada disso era verdade. Eu era só mais uma na lista dele. Mais uma mulher que ele escolheu para destruir devagar, o senhor. O senhor pode me ajudar? Eu perguntei. Posso. E vou. Mas preciso que você me ajude também. Preciso que você não desista. Que você vá até o fim. Porque dessa vez, Marina, dessa vez eu vou fazer esse homem responder pelo que fez. Eu assenti. Limpei as lágrimas com as costas da mão. E então peguei a bolsa, abri e tirei o celular. Desbloqueei e mostrei para ele a pasta que eu tinha criado 8 meses atrás. A pasta chamada Provas. Dentro tinha 47 áudios de discussões, 23 fotos de hematomas, 6 vídeos de ele quebrando coisas dentro de casa e uma gravação de 12 minutos dele me ameaçando de morte se eu pedisse a separação. O delegado pegou o celular, olhou para a tela, olhou para mim. E pela primeira vez desde que eu entrei naquela delegacia, eu vi algo nos olhos dele que não era cansaço. Era respeito. Você é esperta, ele disse. Não, eu respondi. Eu só cansei de ser burra. E ali, naquela sala gelada de delegacia, enquanto lá fora meu marido esperava para me convencer a desistir mais uma vez, eu removi a aliança de ouro do dedo. Aquela aliança que tinha a gravação para sempre, por dentro. E coloquei sobre a mesa de metal arranhada, no meio da pasta com as denúncias das outras mulheres que ele tinha destruído antes de mim. O para sempre tinha acabado, e a vingança estava só começando. Se você quer descobrir como eu usei essas provas para virar o jogo contra ele, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Mas para você entender como eu cheguei naquela delegacia com 8 meses de provas guardadas no celular, preciso te levar de volta. Voltar para 18 anos atrás? Quando eu conheci Rodrigo Andrade numa festa de formatura da Faculdade de Odontologia. Eu tinha 24 anos. Acabava de me formar. Estava usando um vestido azul que minha mãe tinha me dado de presente, sapato de salto que apertava, mas era lindo, cabelo solto caindo nas costas. Eu me sentia bonita, poderosa, pronta para conquistar o mundo. Tinha passado 5 anos estudando feito louca, fazendo estágios em clínicas populares, acordando às 5 da manhã para pegar ônibus. Minha mãe tinha vendido o carro dela para me ajudar a pagar a faculdade particular depois que meu pai morreu. Eu devia tudo a ela. E naquela noite, com o canudo na mão, eu tinha certeza de que ia devolver cada centavo, cada sacrifício, cada noite que ela passou costurando para fora para complementar a aposentadoria. Foi o meu amigo Daniel, colega de turma, que me apresentou o Rodrigo. Ele era primo de alguém da turma. Tinha vindo só para conhecer gente nova. Engenheiro civil, recém-formado também, já trabalhando na construtora do pai.
Bonito daquele jeito clássico, sabe? Olhos claros, sorriso largo, jeito confiante de quem cresceu sem precisar provar nada pra ninguém. Usava camisa social branca com as mangas dobradas, aquele relógio caro no pulso. Cheirava a perfume importado. Ele me olhou como se eu fosse a única pessoa naquela festa. Me perguntou sobre odontologia, sobre meus planos, sobre o que eu queria fazer. E ele escutava. Ou pelo menos eu achei que escutava. Ele fazia perguntas certas, ria das minhas piadas, encostava a mão no meu braço quando falava. No final da noite, pediu meu telefone. 3 dias depois, me ligou convidando para jantar. O restaurante era bonito demais para mim. Eu lembro de ter ficado nervosa olhando o cardápio sem preço, tentando adivinhar o que era mais barato. Mas ele pediu vinho, entrada, prato principal, sobremesa, pagou tudo sem pestanejar. Me fez sentir especial. Me fez sentir como se eu merecesse aquilo. Nos primeiros 6 meses, Rodrigo foi perfeito. Ele me buscava na porta de casa. Levava flores para minha mãe. Me apresentou para os pais dele, gente fina que morava num apartamento triplex no Batel, com vista para o Parque Barigui. A mãe dele, Dona Clarice, me olhou de cima a baixo naquele primeiro almoço, medindo se eu era boa o suficiente para o filho. Mas ela sorriu. Disse que eu era uma moça esforçada. E eu engoli o veneno daquele elogio, fingindo que era doce. Rodrigo me ajudou a montar meu primeiro consultório. Ou pelo menos foi o que ele disse. A verdade é que minha mãe tinha morrido 6 meses depois da formatura. Câncer de mama. Rápido, agressivo, sem chances. E ela tinha deixado um apartamento pequeno em Santa Felicidade que eu vendi por R$850 mil. Dinheiro que eu usei inteiro para comprar uma sala comercial na Batel e equipar a clínica. Cada cadeira, cada autoclave, cada luminária foi paga com o suor da minha mãe. Mas Rodrigo estava sempre lá, dando palpite, conhecendo fornecedores, negociando preços. E com o tempo, ele foi torcendo a narrativa. Dizia para os amigos que tinha ajudado a montar minha clínica, que tinha emprestado dinheiro, que tinha usado os contatos dele. E eu deixava, porque na época eu achava que aquilo era amor, achava que ele estava me apoiando. Casamos 2 anos depois de nos conhecer. Festa grande no clube curitibano, 300 convidados, vestido importado que a sogra escolheu porque o que eu tinha escolhido não estava à altura. Lua de mel em Cancún. Voltamos e fomos morar num apartamento que ele tinha comprado com o nome dele. Eu sugeri colocar os 2 nomes, já que eu ia ajudar a pagar, mas ele riu e disse que não precisava, que éramos casados, que o que era dele era meu. Eu acreditei. Laura nasceu 1 ano depois. Beatriz, 2 anos depois dela. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Devagar. Tão devagar que eu nem percebi. Primeiro foram os comentários. Eu estava cansada demais, reclamava demais, não cuidava da casa direito. Ele trabalhava o dia inteiro e chegava em casa esperando encontrar tudo em ordem, mas tinha brinquedo espalhado, louça na pia, eu de pijama sujo de papinha de bebê. Eu pedia desculpa. Tentava fazer melhor. Contratei uma faxineira. Mas aí ele reclamava do dinheiro. Dizia que eu gastava demais, que eu não sabia administrar. Sendo que quem pagava a faxineira era eu, com o dinheiro da clínica. Mas ele sempre dava um jeito de fazer parecer que era o dinheiro dele. Depois vieram os gritos. Ele chegava estressado do trabalho e qualquer coisa era motivo para explodir. A Beatriz chorando, a Laura pedindo atenção, eu perguntando se ele podia ajudar a dar banho. Tudo virava motivo para ele berrar. E ele gritava alto. Gritava coisas horríveis. Que eu era uma incompetente. Que ele se arrependia de ter casado comigo. Que eu tinha prendido ele com filhos. Que se não fosse pelas meninas, ele já teria ido embora. Eu chorava escondida no banheiro. Abraçava minhas filhas e pedia desculpa por elas terem ouvido. Tentava explicar que o pai estava só cansado, só nervoso, que no fundo ele amava a gente. E eu acreditava nisso. Acreditava que se eu fosse melhor esposa, melhor mãe, melhor dona de casa, ele voltaria a ser aquele homem da festa de formatura. Aquele que me olhava como se eu fosse especial. Mas ele nunca voltou, porque aquele homem nunca existiu de verdade.
era só uma máscara. Os anos foram passando. Laura cresceu e se tornou uma menina quieta, que evitava o pai. Beatriz virou uma criança ansiosa, que roía a unha e tinha medo do escuro. E eu? Eu me tornei uma sombra. Trabalhava na clínica durante o dia, sorria para os pacientes, fingia que estava tudo bem. Voltava para casa e andava em ovos, medindo cada palavra, cada gesto, tentando não provocar uma explosão. Rodrigo começou a controlar dinheiro. Eu ganhava bem na clínica, mas ele exigia que eu colocasse tudo numa conta conjunta. Dizia que era para facilitar, para a gente administrar junto. Mas era ele quem controlava. Ele quem decidia o que era gasto essencial e o que era frescura minha. Ele quem tinha a senha do banco. Eu pedia para comprar roupa para as meninas e tinha que justificar cada centavo. Mas ele comprava relógio de 20 mil reais e dizia que era investimento. Teve uma época que eu tentei reagir. Eu falei que queria ter minha conta separada, que queria ter meu dinheiro. Ele ficou uma semana sem falar comigo. Ignorava quando eu entrava na sala. Virava a cara quando eu tentava conversar. As meninas percebiam e ficavam assustadas. No final, eu cedi. Pedi desculpa, disse que tinha sido boba e voltamos para a rotina dele. Aí começaram os empurrões. Nada que deixasse marca, só quando a gente discutia e eu encostava nele. Ele me afastava com força, ou segurava meu pulso apertado quando eu tentava sair da sala no meio de uma briga. A primeira vez que ele me empurrou de verdade foi há 3 anos. Eu caí de costas no sofá, bati a cabeça no encosto. Vi estrelas. Ele saiu batendo a porta. Voltou 2 horas depois com flores e pedido de desculpa. Disse que tinha perdido o controle, que estava sob pressão no trabalho, que nunca mais ia acontecer. Aconteceu de novo, e de novo, e de novo, e eu fui aceitando, fui normalizando. Fui acreditando que talvez eu provocasse mesmo, que talvez eu fosse dramática demais. Ele dizia isso tanto que eu comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava exagerando? Será que todos os casamentos eram assim? Será que eu era fraca demais para aguentar um homem de verdade? Mas teve um dia que mudou tudo. Foi há 8 meses. A Laura estava no quarto dela fazendo o trabalho da escola. Beatriz vendo televisão na sala. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando Rodrigo chegou. Tinha bebido. Não muito, mas o suficiente para estar mais solto, mais cruel. Ele começou a reclamar da comida antes mesmo de eu servir. Disse que estava enjoado de arroz e feijão, que ele pagava as contas e merecia coisa melhor. Eu respirei fundo. Disse que se ele quisesse coisa diferente, podia cozinhar também. Que eu trabalhava tanto quanto ele e estava cansada. Foi a coisa errada a dizer. Ele jogou o prato na pia. Estilhaçou. Cacos voaram. Um cortou minha mão. Eu gritei. E ele veio para cima de mim, o rosto vermelho, o dedo na minha cara, gritando que eu era uma vaca ingrata, que sem ele eu não era nada, que ele podia me deixar na rua com as meninas sem 1 centavo. A Laura apareceu na porta da cozinha. Eu nunca vou esquecer o rosto dela. Aquele medo nos olhos, aquela decepção, aquele olhar que dizia: "Mãe, por que você aceita isso?" E naquele momento eu decidi. Não naquele segundo exato, porque eu ainda estava apavorada demais. Mas naquela noite, deitada na cama ao lado dele enquanto ele dormia como se nada tivesse acontecido, eu decidi que ia embora. Mas não de qualquer jeito, não sem proteção, não sem provas. Porque eu conhecia Rodrigo, conhecia o jeito dele de distorcer a verdade, de me fazer parecer louca, de virar todo mundo contra mim. Se eu simplesmente pedisse a separação, ele ia usar o dinheiro dele, os advogados dele, os contatos dele, para me destruir. Ia tentar ficar com a guarda das meninas. Ia dizer que eu era desequilibrada, negligente, que abandonei a família. Então eu comecei a gravar. Toda vez que ele começava a gritar, eu ligava o gravador do celular e deixava no bolso do avental, na bolsa, em cima da mesa. Gravei 47 discussões. 47 vezes ele me chamando de incompetente, burra, inútil, vaca, piranha. 47 vezes dele dizendo que ia me deixar na rua, que ia tirar minhas filhas de mim, que ia me destruir.
Comecei a fotografar cada marca, cada hematoma, cada arranhão. Cada vez que ele segurava meu braço forte demais, apertava meu pulso, empurrava minha cabeça. 23 fotos ao longo de 8 meses. Filmei 6 vezes ele quebrando coisas. Pratos, copos, o controle remoto, a porta do armário. Coisas que ele dizia depois que eu tinha quebrado, que eu tinha provocado, que eram culpa minha. E tem a gravação de 12 minutos, a pior de todas. Aquela que gravei escondida há 3 semanas, quando eu mencionei a palavra separação pela primeira vez. Eu só tinha dito que talvez fosse melhor pra gente, que a gente não estava feliz, que as meninas estavam sofrendo. Ele trancou a porta do quarto, encostou na minha cara e disse, com aquela voz baixa e gelada que era pior do que os gritos: "Se você tentar se separar de mim, Marina, eu acabo com você. Eu tiro suas filhas de você. Eu fecho sua clínica, eu espalho para todo mundo que você é louca, que você me traiu, que você não presta. E se isso não bastar, eu te mato. Você me ouviu? Eu te mato e ninguém nunca vai saber." Eu gravei tudo, cada palavra, e salvei numa pasta protegida por senha. Liguei para minha amiga Camila, a advogada que tinha se formado comigo na faculdade e agora era especialista em direito de família e violência doméstica. Contei tudo. Mostrei as provas. Ela montou uma estratégia. Disse que eu precisava ir na delegacia, que eu precisava registrar o boletim de ocorrência, que com aquelas provas ela conseguiria medida protetiva, guarda das meninas e boa parte do patrimônio. Mas eu tinha medo. Medo dele descobrir. Medo de ele cumprir a ameaça. Medo de perder minhas filhas. Até que aconteceu o empurrão na frente delas, há 2 dias. O empurrão que deixou a marca roxa. O empurrão que a Laura viu e começou a chorar. O empurrão que a Beatriz filmou escondida no celular dela. Porque minha filha de 13 anos já sabia que a gente precisava de provas. Foi aí que eu soube. Era agora ou nunca. Peguei as meninas, deixei elas na casa da minha cunhada, irmã da minha mãe, que sempre desconfiou do Rodrigo. Falei que ia resolver uma coisa e fui direto para a delegacia. E agora, sentada naquela sala, olhando para as denúncias das outras mulheres, eu entendia tudo. Rodrigo não tinha me escolhido por acaso. Ele tinha um padrão. Mulheres que ele podia controlar. Mulheres que dependiam dele de alguma forma. Mulheres que ele podia destruir devagar, até elas não saberem mais quem eram. Mas ele tinha cometido um erro comigo. Porque debaixo de tudo, debaixo do medo e da insegurança que ele tinha plantado em mim, ainda tinha a Marina que tinha se formado sozinha. A Marina que tinha construído uma clínica do zero. A Marina que tinha herdado a força da mãe que vendeu o carro para pagar a faculdade da filha. E essa Marina não ia desistir. O delegado Paulo Henrique fechou a pasta e me olhou nos olhos. "Você está pronta para fazer isso até o fim?" Ele perguntou. "Estou", eu disse. E dessa vez, minha voz não tremeu. O delegado Paulo Henrique passou as 2 horas seguintes ouvindo cada áudio, vendo cada foto, assistindo cada vídeo que eu tinha guardado no celular. Ele fazia anotações, pausava, voltava, anotava de novo. A policial que tinha me atendido primeiro entrou e saiu várias vezes, trazendo água, café, formulários. Eu bebi o café mesmo estando frio e horrível, só para ter algo para fazer com as mãos que não paravam de tremer. Lá fora, Rodrigo continuava esperando. Eu podia sentir a presença dele como se fosse uma sombra atravessando a parede. A cada meia hora, ele perguntava quanto tempo ia demorar. Dizia que tinha compromisso, que era absurdo me manter ali tanto tempo, que ele conhecia gente importante, que ia ligar para o advogado da família. "Deixa ele ligar", o delegado disse sem tirar os olhos da tela do computador onde ele estava transferindo meus arquivos. "Vai precisar de um advogado muito bom." Quando ele terminou de documentar tudo, pegou o telefone e fez uma ligação. "Juíza Renata? Paulo Henrique, da Delegacia da Mulher. Desculpa incomodar fora do expediente, mas tenho um caso urgente aqui. Preciso de medida protetiva emergencial. Risco iminente. O agressor está aqui na delegacia agora, esperando a vítima. Tem histórico de 3 denúncias anteriores que foram retiradas. Dessa vez a vítima tem provas gravadas. 47 áudios, 23 fotos de lesões,
6 vídeos de agressão patrimonial e uma ameaça explícita de morte gravada. Silêncio enquanto ele ouvia. Depois: sim, senhora. Mando tudo por e-mail agora. Obrigado. Desligou e me olhou. Você tem onde ficar essa noite? Algum lugar que ele não saiba? Minha tia. Ele sabe onde ela mora, mas nunca foi lá. Não se dá bem com a família da minha mãe. Ótimo. Você vai para lá agora. A juíza vai assinar a medida protetiva ainda hoje. Até amanhã de manhã, ele não pode chegar perto de você nem das suas filhas a menos de 300 metros. Não pode ligar, mandar mensagem, nada. Se ele descumprir, vai preso na hora. E a casa? Eu perguntei. Minhas coisas, as coisas das meninas. Amanhã de manhã você volta com escolta policial. Pega o que precisar. Depois a gente conversa sobre o resto. O resto, o apartamento de 2,5 milhões. Os móveis que eu escolhi. As roupas, os livros, os brinquedos das meninas, as fotos de família que agora eram só mentira emoldurada. A vida inteira que eu tinha construído e que agora ia ter que desmontar pedaço por pedaço. Eu tenho minha clínica, eu disse. O prédio é meu. Tenho um apartamento em cima, pequeno, que eu uso para descansar entre atendimentos. A gente pode ficar lá enquanto eu resolvo as coisas. Melhor ainda. Tem alarme? Tem. Câmeras? Mandei instalar mês passado. O delegado sorriu pela primeira vez. Você se preparou direitinho. Eu tinha 8 meses para planejar. Ele se levantou. Vou trazer ele aqui. Vou notificar sobre o boletim de ocorrência e a medida protetiva que está vindo. Ele vai surtar. Vai negar tudo. Vai tentar me convencer de que você é louca. Eu já vi esse filme umas 1000 vezes. Você quer estar presente ou prefere sair pela outra porta? Quero estar presente. Tem certeza? Absoluta. Porque eu precisava ver. Precisava ver o rosto dele quando descobrisse que dessa vez eu não ia desistir. Que dessa vez eu tinha sido mais esperta, que ele tinha subestimado a mulher que chamava de burra, incompetente, inútil. O delegado saiu. Eu ouvi a voz dele no corredor chamando Rodrigo. Ouvi os passos dele se aproximando. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar, mas respirei fundo, apertei as mãos no colo e mantive as costas retas. A porta se abriu. Rodrigo entrou. E quando ele me viu sentada ali, com o delegado do meu lado e a pasta de provas na mesa, a expressão dele mudou. Por uma fração de segundo, vi medo nos olhos dele. Medo de verdade. Mais rápido ele colocou a máscara de volta. O sorriso cansado, o olhar condescendente, o suspiro de homem paciente lidando com mulher histérica. Marina, amor, ele disse, e a voz saiu macia como mel envenenado. O que está acontecendo? Por que você não atende minhas ligações? Eu estava preocupado. As meninas estão perguntando por você. Não fala das minhas filhas, eu disse. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Ele piscou. Como assim, suas filhas? São nossas filhas, Marina. Olhou para o delegado. Doutor, eu não sei o que minha esposa contou para o senhor, mas ela anda muito estressada, muito ansiosa. Eu até sugeri ela procurar um psicólogo, mas ela não quis. Ela tem esses surtos às vezes, inventa coisas, distorce situações. Invento? Eu disse, e senti a raiva subindo quente pela garganta. Inventei os 47 áudios de você me xingando. Inventei as 23 fotos dos hematomas que você deixou no meu corpo. Inventei o vídeo de você quebrando a louça e o controle remoto. Inventei sua voz me ameaçando de morte se eu pedisse a separação. O rosto dele ficou branco. Você me gravou? Gravei. Durante 8 meses, tudo. Cada grito, cada ameaça, cada violência. E agora, o delegado tem cópia de tudo. Rodrigo olhou para o delegado. Ela não pode fazer isso. É invasão de privacidade. É ilegal. O delegado cruzou os braços. Na verdade, senhor Rodrigo, ela pode. Gravação de conversas em que a própria pessoa participa é legal. E olha, eu ouvi tudo, cada segundo, inclusive a parte em que o senhor diz que vai matar ela. Isso chama ameaça de morte. Artigo 147 do Código Penal.
e somado às lesões corporais, às 23 provas fotográficas, aos vídeos de agressão patrimonial e ao histórico de 3 denúncias anteriores que o senhor tem nessa delegacia, eu diria que o senhor está numa situação bem complicada. Rodrigo deu um passo para trás. Que histórico! Que 3 denúncias? O delegado abriu a pasta velha. Reconhece esses nomes? Júlia Mendes Ferreira, denúncia em 2006, retirada. Carla Beatriz dos Santos, denúncia em 2008, retirada. Fernanda Oliveira Costa, denúncia em 2010, quebrou 2 costelas. Quase morreu. Denúncia retirada depois que sua família ofereceu compensação financeira. Quer que eu continue? Isso foi há anos, Rodrigo gaguejou. Eu era jovem. Eu mudei. O senhor não mudou, o delegado cortou. O senhor só ficou mais cuidadoso. Mas dessa vez, senhor Rodrigo, a vítima foi mais cuidadosa ainda. Rodrigo me olhou. E vi algo que nunca tinha visto antes. Desespero real. Ele estava percebendo que tinha perdido o controle, que a narrativa não era mais dele, que eu tinha virado o jogo. Marina, ele disse, e a voz saiu trêmula. Marina, amor, a gente pode conversar sobre isso, em casa, com calma. Eu sei que eu tenho sido difícil. Eu sei que eu perco a paciência às vezes, mas eu te amo. Eu amo nossas filhas. A gente pode resolver isso. A gente não precisa envolver a polícia. Pensa nas meninas, pensa no escândalo. Meus pais, meus sócios, todo mundo vai saber. Você devia ter pensado nisso antes de encostar a mão em mim, eu disse. Ele deu mais um passo na minha direção. Marina. O delegado se levantou. Senhor Rodrigo, sugiro que o senhor não se aproxime da vítima. Acabei de receber confirmação da juíza. A medida protetiva foi concedida. O senhor está proibido de se aproximar da Marina Cardoso ou das filhas dele a menos de 300 metros. Não pode ligar, mandar mensagem, e-mail, nada. Qualquer descumprimento resulta em prisão imediata. Rodrigo ficou paralisado. Isso é ridículo. Eu não posso ver minhas filhas. As suas filhas vão ser ouvidas por uma psicóloga do fórum. Depois, a juíza decide sobre visitação supervisionada. Por enquanto, não. E a minha casa? Eu vou ser expulso da minha própria casa? Por enquanto, a senhora Marina e as filhas vão sair de lá. Mas em breve vamos ter audiência para decidir quem fica com a residência durante o processo de separação. Rodrigo soltou uma risada amarga. Separação. Marina, você não vai conseguir se separar de mim. Eu tenho os melhores advogados de Curitiba. Eu tenho dinheiro. Eu tenho contatos. Você não vai ganhar nada. Foi aí que eu me levantei. Olhei para ele nos olhos e disse: Você acha que eu tenho medo de você? Você acha que depois de 18 anos aguentando seus gritos, seus empurrões, suas humilhações, eu vou desistir agora? Você me subestimou, Rodrigo. Achou que eu era fraca. Achou que eu dependia de você. Mas eu tenho minha clínica. Eu tenho meu dinheiro. Eu tenho minhas provas. E eu tenho uma advogada que está esperando você no tribunal. Que advogada? Nesse momento, meu celular tocou. Era a Camila. Coloquei no viva voz. Marina, tá tudo bem aí? A voz dela ecoou na sala. Tá tudo ótimo, Camila. O delegado já confirmou a medida protetiva. Perfeito. Eu já preparei a petição de separação litigiosa, com pedido de guarda unilateral das meninas e divisão de bens. Amanhã de manhã, protocolo no fórum. E Marina, aquela informação que você me passou sobre os desvios de dinheiro da construtora? Eu repassei para o Ministério Público. Eles vão querer conversar com o Rodrigo em breve. O rosto de Rodrigo ficou vermelho. Que desvios? Que informação? Eu sorri. Aqueles 120 mil reais que você tirou da conta conjunta nos últimos 6 meses, Rodrigo. Você achou que eu não percebia? Achou que eu não via os extratos? Você transferia para o nome da sua secretária e achava que eu era burra demais para descobrir. Mas eu descobri. E descobri também que você está usando o dinheiro da construtora para pagar as parcelas do apartamento da amante. A Adriana, não é? Moça bonita, 28 anos. Mora num apartamento de 500 mil reais no Ecoville, que você comprou no nome dela para sua esposa não descobrir. Pois é, Rodrigo.
Eu descobri. Silêncio absoluto. Até o delegado ficou impressionado. Como você? Como você sabe disso? Rodrigo sussurrou. Porque durante esses 8 meses eu não fiquei só gravando áudio, querido. Eu contratei um detetive particular. Ele te seguiu, fotografou você entrando e saindo do apartamento dela. Fotografou vocês jantando em restaurantes na região metropolitana onde você achava que ninguém ia reconhecer. Fotografou o contrato de compra do apartamento e descobriu que você está usando a empresa como fachada para esconder patrimônio. A Camila continuou. E isso, senhor Rodrigo, chama crime contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e desvio de patrimônio empresarial. Os sócios da construtora também vão querer conversar com você. Imagino que seu pai vai adorar saber que você está usando a empresa da família para bancar amante. Rodrigo cambaleou. Segurou na mesa. Vocês planejaram isso. Vocês armaram para mim. Não, eu disse. Você armou para si mesmo. Eu só juntei as peças. O delegado se levantou. Senhor Rodrigo, sugiro que o senhor se retire agora. A senhora Marina vai sair escoltada. O senhor tem 1 hora para sair da área de 300 metros ao redor dela. Se eu souber que o senhor descumpriu a medida protetiva, o senhor vai passar a noite na cadeia. Entendido? Rodrigo me olhou com um ódio tão puro que eu senti o ar ficar pesado. Mas embaixo do ódio tinha outra coisa. Derrota. Ele sabia que tinha perdido. Pela primeira vez na vida, Rodrigo Andrade Cardoso não estava no controle. Você vai se arrepender disso, ele disse baixinho. Não, eu respondi. Quem vai se arrepender é você. Ele saiu batendo a porta. Eu escutei os passos dele se afastando pelo corredor, cada vez mais fracos, até sumirem completamente. E então, só então, minhas pernas fraquejaram. Eu sentei na cadeira e comecei a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era alívio. Era liberdade. Era o peso de 18 anos saindo do meu corpo. O delegado colocou a mão no meu ombro. Você foi muito corajosa. Eu não me sinto corajosa, eu disse entre soluços. Eu me sinto exausta. A coragem não é não ter medo, ele disse. É ter medo e fazer mesmo assim. Você fez a coisa certa, Marina. Para você e para suas filhas. Eu sequei as lágrimas, levantei, peguei minha bolsa e saí daquela delegacia pela porta da frente, escoltada por uma policial até meu carro. Quando liguei o motor, olhei para o retrovisor. Rodrigo estava do outro lado da rua, parado ao lado do carro dele, me olhando, mas não se aproximou. Porque agora ele tinha medo. Medo de ir preso. Medo de perder tudo. Medo da mulher que ele tentou destruir e que estava de pé, firme, pronta para lutar. Eu acelerei e não olhei para trás. Os 3 dias seguintes foram um borrão de advogados, papelada e olhares de pena. Fui com escolta policial buscar nossas coisas no apartamento. Rodrigo não estava lá, mas a presença dele pairava em cada cômodo como um fantasma raivoso. Embalei roupas, brinquedos, documentos. A Laura me ajudou em silêncio. A Beatriz chorou quando teve que escolher quais bonecas levar. Instalamos no apartamento em cima da clínica. Era pequeno, só 2 quartos, mas era meu. Comprado com o dinheiro da minha mãe. Rodrigo nunca tinha colocado os pés ali. Ele achava o lugar simples demais. Dizia que eu devia alugar para consultório e não desperdiçar o espaço morando. Mas agora aquele espaço era nosso refúgio. As meninas faziam 1000 perguntas. Cadê o pai? Por que a gente não pode ver ele? A gente vai voltar para casa? Eu respondia com cuidado, dosando a verdade de acordo com a idade delas. Dizia que o pai e eu estávamos nos separando. Que às vezes os adultos não conseguem mais viver juntos. Que não era culpa delas. Nunca foi culpa delas. A Laura, mais velha, entendia mais do que eu gostaria. Uma noite, ela entrou no meu quarto e disse: Mãe, eu sempre soube que o pai era ruim com você. Eu só não sabia o que fazer. Me desculpa por não ter te defendido. Eu abracei minha filha e chorei no ombro dela. Você não tinha que me defender, amor. Você é criança. Era minha obrigação proteger você. E eu demorei demais, mas agora a gente tá segura. Eu prometo. Camila trabalhava feito louca.
Protocolou a separação, pediu a guarda unilateral das meninas, requisitou pensão alimentícia de R$ 10.000 mensais e iniciou o processo de partilha de bens. Rodrigo contratou o escritório mais caro de Curitiba. 3 advogados dele contra a Camila. Mas ela não se intimidou. A audiência de conciliação foi marcada para 10 dias depois do boletim de ocorrência. Eu entrei no fórum com as pernas bambas, a Camila do meu lado segurando uma pasta grossa com todas as provas. Rodrigo estava lá, de terno cinza impecável, cabelo penteado, postura de homem de negócios. Mas quando me viu, a máscara escorregou por um segundo. Vi o ódio, vi a humilhação, porque todo mundo ali sabia, os funcionários do fórum, os outros advogados, as pessoas esperando nas cadeiras de plástico. Todo mundo sabia que o respeitado engenheiro Rodrigo Andrade Cardoso era um agressor. A juíza Renata Fonseca entrou. Mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos, óculos na ponta do nariz, expressão que não entregava nada. Sentou, abriu o processo, leu em silêncio por longos minutos. O barulho dela virando as páginas era o único som na sala. Então ela tirou os óculos, olhou para Rodrigo e disse: Senhor Rodrigo, o senhor tem noção da gravidade das acusações contra o senhor? O advogado dele se levantou. Excelência, meu cliente nega todas as acusações. Trata-se de tentativa de difamação orquestrada pela esposa que quer obter vantagem na separação. A juíza ergueu uma sobrancelha. Difamação. Com 47 gravações, 23 fotografias, 6 vídeos e uma ameaça explícita de morte? Isso sem contar o histórico de 3 denúncias anteriores arquivadas? O advogado hesitou. Excelência, aquelas denúncias antigas foram retiradas porque não havia fundamento. Foram retiradas porque as vítimas foram pressionadas e compensadas financeiramente, a juíza cortou. Eu li os autos antigos. Li os relatórios médicos. Uma das moças quase morreu. 2 costelas quebradas, traumatismo craniano. O senhor tem uma explicação para o padrão de comportamento do seu cliente? Silêncio. Rodrigo mexia os pés debaixo da mesa. A juíza olhou para mim. Senhora Marina, a senhora tem algo a declarar? Camila me cutucou. Levantei devagar. Excelência, eu vivi 18 anos com medo. Medo de contrariar ele. Medo de falar errado. Medo de provocar uma explosão. Eu achei que se eu fosse esposa melhor, mãe melhor, ele ia parar. Mas ele nunca parou. E quando eu descobri que ele tinha feito isso com outras mulheres antes de mim, eu entendi que eu nunca fui o problema. Ele que é o problema. E eu não vou deixar minhas filhas crescerem achando que isso é normal. Que homem pode bater, humilhar, ameaçar, e a mulher tem que ficar quieta. A juíza assentiu. A senhora tem as gravações? Camila colocou o pendrive na mesa. A juíza pegou, conectou no notebook dela e colocou o primeiro áudio para tocar. A voz de Rodrigo encheu a sala. Aquela voz que eu conhecia tão bem, gritando que eu era uma vaca inútil, que sem ele eu não era nada, que ele ia me deixar na rua. Eu vi o advogado dele fechar os olhos. Vi Rodrigo afundar na cadeira. A juíza ouviu 3 minutos e pausou. Suficiente, ela disse. Senhora Marina, a guarda provisória das meninas fica com a senhora. Senhor Rodrigo, visitação supervisionada quinzenalmente no Centro de Convivência do Fórum. Qualquer descumprimento da medida protetiva resulta em prisão preventiva. Próxima audiência em 30 dias para discutir partilha de bens. Estão todos dispensados. Levantei, tremendo. Camila me abraçou. A gente saiu daquela sala e eu respirei fundo pela primeira vez em dias. Eu tinha ganhado a primeira batalha, mas a guerra estava longe de terminar, porque 3 dias depois recebi uma ligação da Camila com a voz tensa. Marina, tem um problema. Os pais do Rodrigo contrataram um advogado criminalista. Estão alegando que você forjou as provas, que as gravações foram editadas, que você inventou tudo para tirar dinheiro dele. Meu estômago revirou. Eles podem fazer isso? Podem alegar. Mas a gente tem perícia técnica a nosso favor. As gravações foram analisadas e são autênticas, sem edição. Além disso, tem os laudos médicos das lesões,
os depoimentos das suas filhas com a psicóloga forense. Eles não vão conseguir derrubar isso. E o processo no Ministério Público? Os desvios de dinheiro? Esse anda devagar, mas anda. Eles abriram investigação formal. Apreenderam documentos da construtora. Se confirmarem o desvio, ele responde por apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Pode pegar de 2 a 5 anos. E a amante, a Adriana, desapareceu. Saiu de Curitiba. Pelo que o detetive descobriu, ela foi para São Paulo. Deve ter ficado com medo de se envolver na investigação. Quer dizer que ele perdeu a amante também. Pela primeira vez em dias, Camila riu. Perdeu a amante, tá perdendo o casamento, pode perder parte da empresa. Eu diria que o karma tá funcionando bem. Mas o karma ainda não tinha terminado. Porque uma semana depois da audiência, o pai de Rodrigo, o senhor Augusto Andrade, fundador da construtora, pediu reunião comigo. Eu não queria ir. Tinha pavor daquele homem que sempre me olhou como se eu fosse mercadoria defeituosa que o filho tinha comprado. Mas Camila disse que era importante, que eu precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Encontramos num café neutro no centro. Ele chegou pontual, terno escuro, gravata, cabelo branco penteado para trás. Sentou na minha frente sem cumprimento. Eu vou ser direto, ele disse. Eu vi as provas. Ouvi as gravações. Meu filho é um covarde e um criminoso. E eu não vou proteger ele dessa vez. Fiquei em silêncio, chocada. Ele continuou. Quando ele foi denunciado anos atrás, eu paguei as moças para ficarem quietas. Achei que ele era jovem, imaturo, que ia aprender. Mas não aprendeu. Piorou. E agora tá arrastando o nome da família, o nome da empresa, pro buraco. Então eu vim propor um acordo. Que tipo de acordo? Eu tiro ele da sociedade da construtora. Dou a parte dele pros irmãos. Você fica com o apartamento do Barigui, com a totalidade da sua clínica, e eu deposito R$ 1.200.000 na sua conta como compensação pelos anos de abuso. Em troca, você não processa a construtora por danos morais e não envolve o nome Andrade na mídia mais do que o necessário. Olhei para Camila. Ela fez uma cara de "Isso é uma boa oferta". Olhei de volta para o Sr. Augusto. E ele? O Rodrigo? Que punição ele vai ter? Vai responder pelos crimes. Não vou pagar advogado criminalista de luxo para ele. Vai se defender sozinho. E quando a investigação do Ministério Público terminar, se ele for condenado, vai cumprir pena. Sem interferência minha. E as minhas filhas? Eu quero garantia de que ele não vai ter guarda compartilhada. Só visitação supervisionada até elas serem maiores de idade. Concordo. Vou assinar um documento concordando com a guarda unilateral. Por que você está fazendo isso? Eu perguntei. Afinal de contas, ele é seu filho. O Sr. Augusto me olhou nos olhos e pela primeira vez vi algo parecido com remorso. Porque minha esposa, a Clarice, te contou uma coisa há muitos anos atrás, quando você foi no nosso apartamento pela primeira vez? Ela disse que você era uma moça esforçada. Lembra? Lembro. Aquilo foi um aviso. Era a maneira dela de dizer que você não devia casar com meu filho. Porque ela sabe. Ela sempre soube o que ele é. E ela viveu 35 anos de casamento aguentando um homem parecido. Eu fui igual a ele com ela. Gritava, controlava, humilhava. Nunca bati, mas destruí ela do mesmo jeito. E quando eu vi as denúncias contra meu filho anos atrás, eu neguei. Fingi que não era verdade. Porque admitir que meu filho era um monstro era admitir que eu também sou. Ele parou, respirou fundo. Mas a Clarice me disse outro dia, depois que tudo isso estourou, que ela não vai mais viver em silêncio. Que se eu não fizer a coisa certa agora, ela vai me deixar e vai contar publicamente o que eu fiz com ela durante décadas. Então, eu tô fazendo isso por ela, por você e para suas filhas. Porque nenhuma mulher devia passar pelo que vocês passaram. Eu fiquei sem palavras. Aceitei o acordo. Camila redigiu os termos. O Sr. Augusto assinou. E 3 dias depois, R$ 1.200.000 caíram na minha conta. O apartamento foi transferido para o meu nome. Rodrigo foi oficialmente expulso da construtora. E quando a notícia vazou,
Quando todo mundo em Curitiba ficou sabendo que o engenheiro Rodrigo Andrade tinha sido deserdado pelo próprio pai por causa de violência doméstica, a reputação dele desmoronou. Os sócios que ele tinha pularam fora. Os clientes sumiram. A investigação do Ministério Público acelerou. E 2 semanas depois, Rodrigo foi indiciado por desvio de dinheiro e lavagem. Ele tentou me ligar 17 vezes. Mandou mensagens dizendo que era culpa minha, que eu tinha destruído ele, que eu ia pagar por isso. Cada mensagem foi encaminhada para o delegado. Cada ligação documentada. Ele descumpriu a medida protetiva 6 vezes. Na 7ª foi preso. Passou 3 dias na cadeia antes de conseguir pagar fiança. Mas o estrago estava feito, a imprensa pegou o caso. Engenheiro de família tradicional de Curitiba, preso por violência doméstica e crimes financeiros. O nome dele virou sinônimo de vergonha. E eu? Eu estava de pé, de cabeça erguida, com minhas filhas ao meu lado, com minha clínica funcionando, com dinheiro suficiente para recomeçar. Sem medo, sem vergonha, sem correntes. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda do apartamento novo que comprei. Não era enorme como aquele do Barigui, mas era meu, comprado só com meu nome, com meu dinheiro, sem ninguém para dizer que eu não merecia. 3 quartos, 2 banheiros, cozinha com ilha no meio onde a Laura gostava de fazer bolo nos finais de semana. Beatriz tinha escolhido a cor da parede do quarto dela. Lilás. Eu deixei. Depois de tanto tempo vivendo no apartamento que Rodrigo controlava, onde cada decisão passava pelo crivo dele, deixar minha filha de 13 anos escolher a cor da própria parede parecia revolucionário. Eu estava tomando café, vendo o sol nascer, quando o celular tocou. Era o delegado Paulo Henrique. Marina? Bom dia. Desculpa ligar tão cedo. Sem problema, delegado. Aconteceu alguma coisa? Sim. A sentença do processo criminal saiu ontem. Rodrigo foi condenado a 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto por apropriação indébita, lavagem de dinheiro e ameaça. Vai começar a cumprir pena mês que vem. Fechei os olhos. Respirei fundo. 4 anos e meio. Não era o suficiente pelo que ele fez. Nunca seria, mas era alguma coisa. Era a justiça funcionando. Era o sistema dizendo que homens como ele não ficam impunes para sempre. Obrigada por me avisar, eu disse. E tem mais uma coisa. As outras 3 mulheres que ele agrediu. Elas me procuraram. Viram o caso na imprensa. Querem reabrir as denúncias antigas. Agora que ele foi condenado, elas se sentiram seguras para falar. Então, o processo pode se estender. Ele pode pegar mais tempo. Senti algo quente no peito. Não era felicidade. Era justiça. Finalmente. Elas vão ter apoio? Eu encaminhei elas para uma rede de advogadas especializadas, voluntárias. Elas vão ter todo o suporte necessário. Eu posso ajudar? Financeiramente, quero dizer, se elas precisarem. Houve uma pausa. Depois. Você é uma mulher incrível, Marina. Vou passar seu contato para a coordenadora da rede. Tenho certeza de que elas vão agradecer. Desliguei. Fiquei ali, segurando a xícara de café que já estava esfriando, olhando o céu ficar alaranjado. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Não feliz ainda. A felicidade ia demorar. Mais leve. Como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. A Laura apareceu na varanda de pijama, cabelo bagunçado, olhos inchados de sono. Bom dia, mãe. Quem ligou? O delegado. A sentença do seu pai saiu. Ele vai para a prisão. Ela ficou em silêncio. Depois sentou do meu lado. E eu? Devo me sentir mal por não me sentir mal? Eu abracei minha filha. Não, amor. Você tem todo o direito de se sentir do jeito que você se sente. Ele era seu pai, mas ele também era um homem que te assustou, que te fez ter medo na sua própria casa. Não existe jeito certo de se sentir sobre isso. Eu só queria que ele fosse diferente, ela disse baixinho. Eu queria ter um pai normal. Eu sei, eu também queria. Mas a gente não pode mudar as pessoas. A gente só pode escolher não ficar perto de quem nos machuca. Beatriz acordou meia hora depois e eu contei para ela também. Ela chorou. Diferente da Laura,
Ela ainda tinha esperança de que o pai mudasse, que voltasse a ser aquele homem que ela inventou na cabeça, o pai bonzinho que nunca existiu de verdade. Eu deixei ela chorar no meu colo, acariciei o cabelo dela e disse que estava tudo bem sentir saudade, sentir confusão, sentir raiva, que sentimentos não são errados, que ela tinha tempo para processar tudo. As meninas começaram terapia. Toda quinta-feira às 4 da tarde, eu levava as duas numa psicóloga especializada em trauma infantil. Elas falavam sobre o medo, sobre as brigas que presenciaram, sobre a noite em que viram o pai me machucar. E aos poucos, sessão por sessão, elas foram se curando. Devagar, mas foram. Eu também comecei terapia. Toda terça às 6 da tarde. No começo, eu achei que não precisava, que eu era forte, que já tinha superado. Mas na terceira sessão, eu desmoronei. Chorei por 1 hora seguida contando coisas que eu nem sabia que doíam. A terapeuta, uma mulher de uns 50 anos com voz macia e olhar firme, me disse algo que nunca vou esquecer. Marina, sobreviver não é curar. Você sobreviveu. Agora precisa curar. E eu comecei a curar. Aprendi que o abuso tinha deixado marcas que eu não via. Eu tinha medo de tomar decisões sozinha. Tinha pavor de contrariar pessoas. Pedia desculpa por coisas que não eram minha culpa. Achava que tinha que ser perfeita o tempo todo, senão as pessoas iam me abandonar. Aprendi que tudo isso era consequência de anos sendo controlada, humilhada, diminuída. Mas aprendi também que dava para desaprender, que dava para reconstruir, que dava para olhar no espelho e reconhecer a mulher olhando de volta. A clínica estava crescendo, sem o peso de Rodrigo me sabotando, me dizendo que eu não era boa o suficiente. Eu consegui expandir. Contratei mais 2 dentistas, reformei a sala de espera, investi em equipamento novo. Os pacientes aumentaram, a agenda ficou cheia. E pela primeira vez, eu via o fruto do meu trabalho sem ninguém reivindicando crédito. Usei parte do dinheiro da indenização para criar um fundo de ajuda para mulheres vítimas de violência doméstica. Entrei em contato com a rede de advogadas voluntárias que o delegado tinha mencionado e ofereci pagar tratamento dentário gratuito para mulheres que estavam saindo de relacionamentos abusivos. Porque eu lembrava de como era olhar no espelho e ver os dentes quebrados, o sorriso destruído e sentir vergonha. Lembrava de como sorrir era difícil quando você se sente feia por dentro. 15 mulheres passaram pela minha clínica nos primeiros 3 meses. Eu ouvia as histórias delas, via as marcas nos rostos delas, e cada uma que saía dali com o sorriso restaurado era uma vitória. Não só delas, minha também. Camila virou minha melhor amiga. A gente almoçava junto toda sexta-feira. Ela me contava dos casos dela, e eu via que minha história não era única. Tinha mulheres com histórias piores, histórias que me faziam chorar no meio do restaurante. Mas tinha também histórias de vitória, mulheres que conseguiram sair, que reconstruíram, que estavam de pé. E eu percebi que fazer parte dessa rede, dessa corrente de mulheres se ajudando, era parte da minha cura. 3 meses depois da condenação, eu estava na clínica quando a recepcionista me chamou. Tem uma mulher aqui pedindo para falar com você. Diz que é importante. Era a Júlia, uma das 3 mulheres que Rodrigo tinha agredido antes de mim. Ela era mais velha que eu, uns 48 anos, cabelos curtos, olhos cansados. Mas tinha firmeza no jeito dela. Ela entrou no meu consultório e ficou parada ali, me olhando. Você é a Marina. Sou. Eu queria te agradecer. Por ter tido coragem. Porque eu não tive. Quando ele me bateu, eu denunciei, mas voltei atrás. Aceitei o dinheiro. Fingi que nunca aconteceu. E carreguei isso por 18 anos. A culpa, a vergonha. Eu me casei, tive filhos, construí uma vida. Mas sempre soube que eu tinha deixado um monstro solto. E quando eu vi seu caso na imprensa, quando eu vi que você não desistiu, eu decidi que não ia mais viver com essa culpa. Eu reabri minha denúncia. E agora ele vai responder pelo que fez comigo também. Ela estava chorando. Eu me levantei, abracei ela e chorei junto. A gente ficou ali,
Duas estranhas que dividiram o mesmo pesadelo, se apoiando. Você não tem culpa, eu disse. Você fez o que conseguiu na época. E agora você está fazendo o que consegue agora. E isso já é mais do que suficiente. As outras duas também reabriram as denúncias. Carla e Fernanda. A gente marcou um café. Nos encontramos num sábado de tarde. 4 mulheres sentadas em volta de uma mesa, contando as histórias que tínhamos guardado por anos. E foi estranho, doloroso, mas também libertador, porque não estávamos mais sozinhas. O julgamento das denúncias antigas aconteceu 4 meses depois. Eu fui testemunha. Júlia, Carla e Fernanda também. Rodrigo estava lá, de uniforme da prisão, algemas nos pulsos, olhar vazio. Ele tinha emagrecido. O cabelo estava mais grisalho, a postura curvada. Ele parecia 10 anos mais velho. Quando foi minha vez de testemunhar, eu olhei para ele. E não senti raiva, não senti medo, senti pena, porque ele tinha jogado tudo fora. A família, o dinheiro, o respeito, a liberdade, tudo. E para quê? Para alimentar um ego doente, para exercer poder sobre mulheres. E agora ele estava ali, destruído, colhendo o que plantou. Ele foi condenado a mais 3 anos, total de 7 anos e meio de prisão. Quando saímos do tribunal, as 4 estávamos abraçadas, e o delegado Paulo Henrique estava lá também, esperando na porta. Ele veio até a gente, apertou a mão de cada uma e disse: "Vocês são as mulheres mais corajosas que eu conheço." E eu acreditei nele. Hoje, 1 ano depois de ter entrado naquela delegacia com o braço roxo e a aliança no dedo, eu acordo sem medo. Acordo e preparo café. Acordo e levo minhas filhas para a escola. Acordo e vou trabalhar num consultório que é meu, construído com meu suor. Acordo e sei que sou livre. Livre do homem que tentou me destruir. Livre da narrativa que ele construiu. Livre para ser quem eu sempre fui embaixo de todo aquele medo. Uma mulher forte, capaz, merecedora de respeito. Eu não vou mentir e dizer que está tudo perfeito. Tem dias ruins. Tem noites que eu acordo no meio de um pesadelo onde ele está gritando comigo. Tem momentos que eu me pego pedindo desculpa por coisas bobas, agindo como se eu precisasse da aprovação de alguém. Mas esses momentos são cada vez mais raros. E quando eles vêm, eu respiro fundo, lembro de onde eu vim e sigo em frente. As meninas estão bem. A Laura fez 17 e passou no vestibular de psicologia. Ela quer ajudar outras pessoas que passaram pelo que ela passou. A Beatriz fez 14 e está numa banda de rock da escola. Ela toca bateria. Eu acho barulhento demais, mas deixo. Porque o barulho dela fazendo música é muito melhor do que o silêncio sufocante que a gente vivia antes. E eu? Eu estou recomeçando. Aprendi que recomeçar não é apagar o passado. É construir um futuro novo por cima das ruínas. E às vezes as ruínas são a fundação mais forte. Estou namorando de novo. Nada sério ainda. Um homem gentil que conheci num evento de odontologia. Ele me trata com respeito. Pergunta minha opinião. Escuta quando eu falo. E quando eu tive um ataque de pânico na segunda vez que a gente saiu porque ele levantou a voz para chamar o garçom, ele não ficou bravo. Ele me abraçou, pediu desculpa, disse que entendia. E esperou eu me acalmar. Tem gente boa no mundo. Eu só tinha esquecido disso. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.